E para desenvolver uma proposta de trabalho interdisciplinar com esse interessante filme, nós convidamos o professor de matemática, Juliano Di Siervo. Tudo bem, Juliano? Tudo bem, Romero. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. E o professor de física, Anderson Piffer. Tudo bom, Anderson? Tudo bem, Romero. Seja muito bem-vindo ao Sala de Professor. Obrigado. Esse material é inspirador, né? Esse documentário fala de um século, literalmente, um século luminoso para a matemática, para a física. A gente vê o cálculo surgindo, a gente vê esse instrumento poderosíssimo que foi usado na física, foi usado na química, enfim, foi usado em outras tantas disciplinas. É tão inspirador que eu vi que você aqui construiu algumas curvas que aparecem lá no programa, né, Juliano? Conta para nós aqui, vamos começar por essa. Vamos lá. Essa curva aqui, me ajuda, Anderson, por favor. Essa curva aqui, como você já disse, ela apareceu lá no documentário. Foi mais aprofundado o seu estudo no século XVIII e é uma curva que tem um comportamento muito legal, muito interessante. Uma experiência simples. Se eu lançar duas bolinhas no mesmo nível e soltá-las, pelo senso comum a gente acredita que elas se encontrariam no centro. No centro. Podemos até fazer a experiência depois. Mas algo intrigante. Lançadas de níveis diferentes, elas se encontrariam no centro? Se encontrariam em algum outro lugar? Desafio, alguém chega primeiro? Desafio. É uma pergunta, um desafio. Abandonando as bolinhas de níveis diferentes, onde elas vão se encontrar? É uma pergunta instigante. Tadã! Pergunta que não quer calar, né? Daqui a pouco. Tá joia. Aí você vai falar, inclusive, o nome dessa curva. Sim, né? sim. Nome Essa muito bonito. segunda aqui, na verdade, temos duas aqui, né? Isso. Uma reta aqui, um plano inclinado e uma outra curva aqui embaixo. Exatamente. E essa curva, inclusive, ela tem uma história muito bonita contada no documentário. Essa você pode falar, as pessoas já conhecem, né? Que é a braquistócrona, né? Que a pergunta do documentário. Lançadas do mesmo ponto, duas bolinhas, qual chega primeiro? E aí depois a gente pode estar montando a experiência e confirmar resultados vistos já no vídeo. Legal. Agora, para fazer essas curvas aqui, você não desenhou de qualquer jeito, não foi cortando essa madeira de qualquer maneira, porque foi você que fez, né? Fui eu que fiz. E dá para fazer com isopor também? Você fez com isopor Isso, e isso. tudo? Essa aqui é com madeira, hoje eu confeccionei com isopor, dá para fazer em alto relevo, dá para fazer com rasgos na madeira, aí é usar a criatividade. Agora, como que você fez essas curvas aqui? Foi na mão ali? Como é que Puxa, foi? quem dera, Valmir. Não, foi com o auxílio de um software matemático, muito conhecido por sinal de alguns professores, o GeoGebra. Ah, é? Então, vamos ver esse software mais de perto. Vamos deixar aqui as nossas curvas, ficaram muito bonitinhas, mas vamos ver esse material. Vamos já logo passar aqui para ele. É o GeoGebra, é isso? Isso. Software livre, muito bacana. Isso é bem legal, né? A gente poder usar softwares livres. E aí o professor entra e pode fazer o download, né, desse material, pode trabalhar com ele online ou pode trabalhar com ele até offline também. Baixar mesmo o programa para trabalhar sem estar conectado. Exatamente. Você baixou e começou a trabalhar com ele. Vamos ver o que você fez para chegar nessas curvas aqui. Vamos lá, explica para a gente. Bom, primeiramente é importante definir os parâmetros, né? Então, o primeiro parâmetro definido aqui é o raio. E, no nosso caso, a gente vai variar o raio, por exemplo, de 0 a 10. Poderia ser qualquer outro número. Certo. A variação dele, ela se dá no movimento da bolinha. Ah, tá. E depois aqui, nós vamos variar a quantidade de ciclos que a gente pode construir, né? Porque aquelas curvas são a cicloide. Então, aqui a gente está fazendo todas as configurações, número de pixel, velocidade. E aqui também a gente consegue variar mexendo na bolinha. Legal. Aí em seguida... Aqui embaixo, no campo de entrada, a gente vai fazer a digitação da curva, né? A braquistócrona, que é a cicloide, ela é uma função paramétrica. Então, ela vai ser dependida de g de x e de f de x, que é o que a gente está digitando ali. É uma composição de duas curvas, é isso, Uma composição Juliano? de duas curvas. Aham, dá para ver. Aqui estão as duas curvas, a gente vai escondê-las, porque não há necessidade de aparecer as duas separadamente, a gente quer junto, né? Bom, aqui ainda no campo de entrada, o GeoGebra é curioso por causa desse campo, curva, no qual ele vai falar para a gente que vai compor a função f, a função g, num parâmetro e os limites. E agora, movimentando o t, nós temos a cicloide. E o bacana é que aumentando o raio, eu deixo o raio do tamanho que eu quero e consigo fazer aquelas construções. Que legal! Bacana Muito isso, dinâmico. né? Dá pra, Aprender matemática assim
É gostoso, muito claro. mais gostoso. E o professor de física também pode usar, né, para estudar movimento, queda dos corpos e um monte de outras coisas ali, né? Tem muitos recursos de informática, você vê, a gente acaba aplicando. É verdade. Muito É um bacana. aplicativo bom, é um aplicativo gratuito, o professor consegue baixar e depois não fica aquela coisa assim, nossa, matemática é uma coisa de outro mundo. Não, matemática é uma coisa desse mundo aqui que a gente pode usar tranquilamente dentro da sala de aula. É um programa fácil, Valmir, e ainda você encontra vários tutoriais na rede, seja no YouTube, seja em livros, seja na própria internet, você consegue achar vários tutoriais, é muito fácil trabalhar com esse programa. A gente estava falando do século XVIII, de toda essa cultura matemática, científica, física que aparece nesse momento, mas tudo isso está inspirado, e o trabalho de hoje basicamente está inspirado numa pessoa, num personagem histórico importantíssimo, né? Que é o René Descartes, né? O próprio documentário ele traz um pouco da vida do René Descartes, mas um fato curioso que nos inspirou muito é um relato da vida de René Descartes é que ele foi operador de canhão no exército de Maurício de Nassau. Uau! E como operador de canhão, ele percebeu algo que nem todos perceberam. O ângulo de inclinação do canhão tem a ver com o alcance da bala. E se ele descobrisse como operador de canhão o ângulo que o canhão devia fazer para acertar o exército inimigo, ele não erraria nenhum tiro. Consequência, apesar de ser soldado mercenário, ele estudou e achou a relação do ângulo de inclinação do canhão ao alcance da bala de canhão. Quer dizer, usando então essa ideia inspiradora, né, do René Descartes, apesar de estarmos falando de guerra, nós vamos fazer um experimento, a física vai fazer um experimento, né, Anderson? Isso, então vamos lá, vamos para a nossa lançamentos. próxima bancada aqui para ver que é isso, Anderson, essa traquitana que você trouxe aqui hoje? Bom, Parece um telescópio. parece um microscópio, mas não é. O que é isso daí? Tá, esse aqui é um lançador de projéteis. Ele vai permitir que a gente... tem um nome chique, né, Juliano? Lançador de projéteis. Esse nome fui eu que criei. Gostei. Com ele a gente vai vai fazer, né, um lançamento de um projétil num determinado ângulo. É um lançamento oblíquo que o professor de física conhece, né? E tem aqui objetos, essa traquitana tem um hashi, né, aquele para comer comida japonesa, tem um pedaço de uma máquina fotográfica. É sucata, bom. Sucata. O professor pode construir isso daí, detalhes estão na ficha de atividade. Detalhes estão na ficha. Maravilha. Ô Anderson, vamos saber com esse lançador aqui, como é que é? Lançador oblíquo de bolinhas? Não. Lançador de projéteis. O lançador de projéteis. Vamos fazer um teste no Juliano, vamos saber se ele é um bom goleiro. Vamos acertar o Juliano. Vamos ver se ele é um bom goleiro. Aí, goleiro, tá bom, Juliano, é um bom nome para goleiro, inclusive, né? Legal, vocês fizeram esse experimento, coletaram esses dados e nós, então, vamos ver essa coleta que vocês fizeram antes para a gente não perder muito tempo aqui no nosso programa. Vamos lá, professores, vamos ver o experimento que o Anderson está conduzindo junto com o Juliano. Bom, então aqui a gente vai mostrar um lançamento com um ângulo de 30 graus. Agora a gente vai colocar um ângulo de 45 graus e vamos dar uma olhada no que acontece com a trajetória dessa bolinha. E por fim, a gente vai colocar um ângulo de... Vamos aumentar bastante agora. Vamos colocar 70 graus e vamos dar uma olhada no que acontece com a trajetória da bolinha. Feito o experimento, a gente pega essas imagens e baixa para o computador e usa num aplicativo. Que aplicativo é esse, Anderson? Isso, o aplicativo é um software chamado Tracker, que o professor pode baixar na própria internet gratuitamente. Tá. Bom, aqui o software já está aberto, né, para ganharmos tempo. Certo. E já fiz alguns parâmetros iniciais, como, por exemplo, uma fita de calibração. Por isso essa faixinha preta no meio da nossa tela. Qual né? é o tamanho dela? Ela é de 50 centímetros. Tá legal. Está anotado aqui. Depois, precisamos de um par de eixos, que vai ser o nosso referencial, né, nosso par de coordenadas aí. E, após isso, é só nós lançarmos a bolinha e clicando nas posições em que ela vai aparecendo na tela. Certo. Eu fiz isso previamente e vou mostrar para os professores. Vamos lá. Olha só. O que é curioso, muito interessante desse recurso, é que
instantaneamente o gráfico vai sendo plotado aqui ao lado. Eu vou simular mais uma vez o movimento dessa bolinha. Olha lá, olha que só, bacana. vai passando. Nossa, que legal. É muito prático. Muito bom. Detalhe, eu tenho um gráfico de... o eixo X é o nosso eixo horizontal aqui e o eixo vertical chamamos de Y. Então nós temos um gráfico do eixo X em função do eixo tempo, a gente já percebe uma linearidade. Sim. Eixo Y em função do tempo ou até mesmo do plano Y em função do eixo X. Mas é muito legal esse aplicativo aqui, não, Anderson? Bastante dinâmico, não, Valmir? É verdade, os alunos vão adorar, né? Tenho certeza. Bom, o professor pode baixar esse aplicativo lá na internet, neste site, né? Certo. Essa é a tela para instalação, o professor pode clicar ali para então baixar, instalar, né? E depois disso é mexer, né? A gente tem que mexer. Tem que e mexer, fazer essas fotografias, fazer experimentos como você fez aqui dentro do estúdio, estudar, pode fazer isso junto com os alunos. É fundamental para estudar matemática também, né, Juliano? Sem dúvida. Ali a gente encontra algumas aplicações de movimento retilíneo, de movimento parabólico, que muitas vezes ficam só no exercício calcula e a gente nunca vê para que usa. É verdade. Sai um pouco da lousa, né? Sai. Faz uma coisa dinâmica. Não, eu estou vendo, quer dizer, o GeoGebra dá para usar para física e aqui o Tracker dá para usar para matemática. Valmir, aqui está difícil separar o que é física e o que é matemática nesse muito trabalho. Bom, o que é muito bom e isso é a interdisciplinaridade. Você fez as medidas aqui, mas você também tinha feito algumas medidas em casa? Isso, Valmir. Agora, esse é um bom momento para o professor estudar lançamento oblíquo. Nossa proposta é essa, né? O professor vai retomar todos os conceitos sobre lançamento oblíquo, né? Da forma tradicional, enfim, né? A decomposição do vetor velocidade em 2 eixos e estudar o que acontece nessa decomposição, né? O legal aqui é ele perceber quando essa bolinha chega nessa situação também, né? Que é a altura máxima. Isso, Valmir. Aqui a gente percebe que o vetor velocidade na direção x horizontal permanece sempre o mesmo, enquanto que na direção y, o vetor vy deixa de existir na altura máxima, né? E depois ele inverte, né? Fica na mesma direção, exato, mas no sentido oposto. E quem está fazendo essa inversão é alguma aceleração. É aonde que nós vamos chegar usando o tracker. Bom, nós usamos alguns dados de um experimento que você fez fora do estúdio aqui, né? Longe do estúdio. Bem, como o nosso trabalho é em cima do cálculo, então eu pensei em alguma coisa diferente para a gente apresentar para o professor. Uma ideia que pode ser utilizada que é trabalhar com um pouquinho de cálculo, o conceito básico de derivada, né? E aqui, por exemplo, eu mostro como que o professor normalmente calcula ali a velocidade média com seus alunos, né? Sim. Pega 2 pontos, delta S ou delta Y por delta T e calcula então a velocidade média. E aí o professor vai trazer isso para o cálculo, quer dizer... Como que eu poderia obter não a velocidade média, mas a velocidade instantânea, a velocidade num dado instante? Isso na sala de aula fica teórico, fica difícil do aluno ter uma ideia do que é exatamente. Então aqui a gente mostra através do cálculo que se nós pegarmos esse delta y e fizéssemos tão pequeno quanto a gente conseguisse, quer dizer, se eu trouxesse esse ponto 2 muito mais perto do pontinho 1, diminuindo delta y, delta t vai diminuir juntamente, ou seja, o delta t vai tender a 0 e a gente tem a velocidade num instante desejado, né? Quer dizer, quanto mais eu vou aproximando esse intervalo de tempo, delta t, de um intervalo pequenininho, infinitesimal, mais essa reta azul vira verde, essa laranja, quer dizer, mais ela vai ficando tangencial aqui a essa curva. Exato. Né? E essa velocidade, Valmir, me dá exatamente essa inclinação dessa reta. Muito legal. Que é tangente à trajetória ali. Ou seja, dá para trabalhar com as equações de movimento e dá para trabalhar também com o software. Você usou aqui dados reais, é isso? Esses são os dados do ensaio que eu fiz, né? São dados reais. Embaixo eu estou mostrando a equação que o professor tanto trabalha em cinemática com o aluno, né? E mais uma vez aqui, através do cálculo, conceitos de derivadas, conceitos elementares de derivada, a gente consegue obter então a equação da velocidade, o tal do V igual a V0 mais AT. Temos aí a equação que me dá, mais uma vez o gráfico me mostra a inclinação dessa reta. Quando a reta fica decrescente, nós temos então uma função que fica negativa. Chegamos à altura máxima. Na altura máxima, quer dizer, se nós fizermos a derivada igual a 0, a gente localiza o ponto de máxima altura, né? E assim conseguimos obter o instante que isso acontece.
Através da equação do espaço, a gente obtém, então, qual foi a altura máxima obtida. É legal porque dá para comparar com as medidas feitas ali no ensaio. Dá para comparar. A gente faz as contas e Isso. compara com aquilo que nós obtivemos. A verdade é que a gente já tem essa equação, mas dá para fazer essa comparação. E também dá para calcular a aceleração, que nesse caso é a aceleração da gravidade. Exato. E derivando de novo aquela equação da velocidade, a gente chega na aceleração. Percebemos aqui a aceleração é constante na direção y, né, a única existente aqui. Obtivemos no nosso ensaio, obtivemos aqui um valor de 10,04, né, fazendo a comparação com o valor que era esperado, 9,8, temos um pequeno erro, muito pequeno por sinal, que se deve à imperícia na hora de clicar na posição em que a bolinha se encontrava no software. Mas né? é um valor um pouquinho superior ao valor da aceleração da gravidade. Exato, Algum comentário disso, Anderson? Então, Valmir, devido à resistência do ar não é, senão esperávamos um valor um pouco menor. É algo que o professor, junto comigo, pode buscar essa resposta. Por que deu um pouquinho maior? Por que não um pouco menor, né? Pois é, essas coisas a gente tem que investigar experimentalmente, mesmo, né? São coisas assim que a gente encontra. Muito legal. Bom, mas dá para fazer mais coisa ainda com esse gráfico. Nós terminamos aqui na última análise, Valmir, agora observando o eixo X, quer dizer, a direção horizontal. O que acontece com as posições ocupadas pela bolinha? O que percebemos de cara é uma linearidade, Sim. uma constância, então, na velocidade, né? Isso... Ou seja, essa velocidade permaneceu constante na direção X, que o aluno normalmente vê isso daí nas contas, mas não enxerga no gráfico. E aqui, aos pouquinhos, ele vai aprendendo a ver isso também nas fotografias. Né? Isso mesmo, Roberto. Quer dizer, não há resultante na horizontal, então um movimento uniforme na horizontal. Né? Temos aí o valor da velocidade. Que bacana, quer dizer, dá para fazer todas essas contas, dá para chegar a todos esses resultados e é fenomenal, né? Matemática e física juntas aqui, não tem como separar. Mais detalhes apenas na ficha de atividade. Na ficha de atividade sempre tem os detalhes de como usar o para o professor, encontrar o software, como ele deve fazer a traquitana. Agora, falta uma coisa ainda no nosso programa. A gente precisa dar o resultado dos nossos desafios. Vamos voltar aqui para a nossa bancada de trabalho e dar o resultado dos nossos desafios matemáticos de hoje. Um dos desafios é trabalhar com essa curva. Nome da curva, Juliano? Então, o nome da curva, tautócrona. Tautócrona. É isso aí. E vamos ao experimento? Vamos lá. Vamos ter um experimento de matemática hoje aqui, né? Por incrível que pareça. Bem legal, né? Bem bacana a gente pensar num experimento de matemática. Vamos lá. A ideia, primeiro, lançando de 2 pontos de mesma altura, a tendência é que eles se encontrem no meio, como realmente acontece. No senso comum, inclusive... Funcionou nesse caso, né? Agora, o legal... Vamos abandonar de posições diferentes. 2 pontos diferentes. O que é que vai acontecer? Se encontram no meio. Será que se a gente coloca uma bolinha aqui mais para cima e uma mais lá para a próxima? Vai. E realmente acontece. E o mais bacana de tudo é que isso acontece por causa da curva. Eu posso inclinar e diminuir a ação da gravidade. Se eu fizesse isso na Lua com outra gravidade, seria a mesma coisa. É a curva que faz isso acontecer. É muito legal. E uma coisa interessante também é que isso daqui é uma curva usada no Ralph dos skatistas, é isso, né? Exatamente. Uma coisa legal é que normalmente quem estuda isso no ensino médio está lá quase todos os dias, ou algumas pessoas, no Ralph, nas pistas verticais, brincando com o seu skate, andando de skate, e mal sabia que tem muita matemática ali. É verdade. Muita matemática e muita física. Bom, agora vamos para essa daqui, que tem um nome mais complicado, a braquistócrona, que é essa curva aqui de baixo, né? E temos também um plano inclinado ali em cima. Agora o Anderson vai fazer o abandono das bolinhas ali. Então a gente queria saber por qual curva a bolinha chegava primeiro, né? Exatamente. Então vamos aqui. Muito bem. Muito legal. Muito legal. A bolinha voltou aqui, a outra bolinha voltou. Quer dizer, a braquistócrona, ela até um pouco, você pode até olhar e dizer assim, porque é curva, vai cair mais rapidamente, vai chegar mais rapidamente no final da trajetória. Mas há razões matemáticas que mostram isso. E o Newton chegou nessas razões também, né? Como a gente vê. Bernoulli e todos os outros matemáticos. Época de ouro. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês e pela proposta de trabalho hoje.
Muito bem, professores, vocês conheceram mais uma excelente proposta para utilizar a série Matemática e o Início da Civilização com seus alunos. Hoje trabalhamos com o 4º episódio da série, mas já trabalhamos com o 3º episódio também. Agora entrem na página da TV Escola, na internet e peguem as fichas de atividade dos 2 programas. Comparem e combinem as ideias. Tenho certeza que muitos projetos interessantes vão surgir. E se tiverem qualquer dúvida, escrevam para a gente. Nosso e-mail está aí na tela. Estamos aqui para ajudá-los a revolucionar a educação. O programa Sala de Professor fica por aqui. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, professores. E muito obrigado a todos vocês que estão sempre conosco aqui na TV Escola, o canal da educação. Até o próximo programa e um bom trabalho para todo mundo com tautócronas, braquistócronas e todas as outras curvas. Tchau.